Você já parou para pensar no sono do seu pet? Você faz ideia se ele sonha assim como você? E quantas horas por dia ele dorme? Então, fica aqui comigo que hoje eu vou falar sobre isso. O sono é super importante, pelo menos para os mamíferos e vários outros grupos de animais. E quando o animal ele dorme, vários processos acontecem, como por exemplo regeneração celular, o corpo conserta alguma coisa que estragou e se ele tivesse em movimentação no dia a dia ele não teria essa condição. Mas no cérebro acontecem várias mudanças e alterações muito importantes também, inclusive durante o sonho. Nesse momento, muito do que o animal aprendeu acaba sendo guardado em locais que ele vai poder acessar depois. Várias informações, elas são checadas. O cérebro não deixa de pensar e formular desde hipóteses, pensamentos, emoções, e ele vai registrando tudo isso. Então, é fundamental que os pets tenham aí uma qualidade de sono adequada e que sonhem também. É verdade que o sono contribui para o aprendizado do pet, tanto do cachorro quanto do gato e até o nosso. Quando a gente aprende alguma coisa e dorme logo em seguida, tem estudos mostrando que você vai reter melhor esse aprendizado. E o mesmo vale para, às vezes, uma situação traumática. Então, quando a gente dorme logo depois de ter sofrido um trauma, isso vale para o pet também, aquele trauma pode ficar mais registrado na cabeça do cachorro. Então, nesses casos, o truque é você evitar, postergar um pouco o sono, quase que atrapalhar aquela memória. Mas quando a gente está tentando ensinar alguma coisa para o nosso pet e ele puder dar uma dormidinha, os estudos mostram que ele vai registrar aquilo melhor do que se ele for dormir só daqui muitas horas. Um animal que esteja muito estressado, ele não vai dormir bem. E quando ele não dorme bem, o comportamento dele pode ficar mais estressado, ele pode ficar mais rabugento. E muitas vezes os velhinhos que acabam sofrendo, porque é comum pets e também pessoas terem mais dificuldade para dormir quando elas estão mais velhas. E essa falta de sono pode fazer com que elas fiquem mais mal-humoradas no dia seguinte. Os pets, assim como nós e todos os mamíferos, possuem fases muito semelhantes ou iguais à nossa quando a gente fala de dormir, né? Então a gente tem o sono leve, o sono profundo e o sono REM. E ainda a gente pode dividir, existem outras subdivisões. Mas essas são as principais e é importante que o pet e nós também tenhamos todas essas fases. E existem até um cálculo que você faz para saber se você ficou o tempo suficiente em cada fase, porque cada fase tem a sua necessidade, a sua recomendação. Então, o sono leve é o sono que a gente está ali quase acordando, mesma coisa dos animais, é muito fácil você despertar. O sono profundo, sem estar no REM, né, sem estar com aquele movimento dos olhos, quando a pessoa está sonhando, é o REM. O animal é a mesma coisa, tanto os gatos quanto os cachorros, eles vão ficar com o olho se movimentando. Essa é uma característica que serve para a gente saber em que fase que ele está. E durante essa fase, o cérebro está fazendo coisas, como eu falei, distintas. Tem hora que é melhor para reparar os tecidos, tem hora que é melhor para consolidar as memórias. O fato é que você precisa ter, e o animal também precisa ter, um tanto de cada uma dessas fases. Então, mesmo que o animal esteja dormindo o tempo suficiente, se ele não estiver ciclando entre essas fases da maneira correta, ele pode ter um distúrbio do sono e se comportar de forma não esperada. Às vezes mais mal-humorado, às vezes ele pode ter algum problema emocional e tudo mais, da mesma forma que você. Agora, uma coisa que muda em relação à média do ser humano
é quanto e quando que eles dormem, né? No caso dos cães, eles vão dormir mais do que o ser humano, que normalmente o ser humano é em torno de 7, 8 horas. De um cachorro pode ser, por exemplo, de 12, 13, 14 horas. E se for filhote ou mais velho, esse tempo pode aumentar ainda mais. Uma curiosidade é que os cães de raça grande, eles tendem a dormir mais do que os cães de raça pequena. E esse sono ele também pode ser, e geralmente ele durante esse período de 24 horas, não é tão seguido quanto do ser humano, tá? Do ser humano tem pessoas que dormem um pouco mais picado, mas no caso dos cachorros e dos gatos também, ele costuma ser ainda mais picado. No caso dos gatos, eles dormem ainda mais do que os cães, ou seja, muito mais do que os seres humanos, né? Então a gente pode dizer aí que seria natural um gato estar dormindo 14 horas, isso se ele não for um filhote ou um velhinho, que em alguns casos pode chegar a 20 horas. Muito tempo de sono também pode significar que o animal não esteja tão bem. Então já mostraram que animais sem estímulo suficiente e tudo mais, eles podem dormir às vezes mais tempo, ou ficar naquele período de sonolência, né? Muito maior do que o ideal, é que talvez ele não esteja tendo estímulos adequados durante a vida dele. Em relação ao período do dia que eles mais dormem, vai depender bastante da espécie. Então, por exemplo, gatos, eles costumam ser mais noturnos, notívagos. E o que isso significa? Que o metabolismo dele naturalmente tenderia a ficar mais esperto, mais ligadão à noite. Só que vários gatinhos vão nos acompanhar durante o dia, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai dormir menos durante o dia e à noite, às vezes eles dormem uma boa parte da noite com a gente. Então, a gente acaba alterando um pouco esse mecanismo natural. E tem gatos, né, que tem mais predisposição para dormir à noite do que outros. No caso dos cachorros, aí eles acompanham ainda mais a nossa rotina. Então, um cachorro que é levado para passear, que tem a casa agitada e tudo mais, ele provavelmente vai dormir mais tempo direto à noite. Mas não confunda ele estar na sua cama que ele está dormindo, porque muitas vezes ele está dormindo, está acordando, tá? E você não está percebendo porque a gente dorme longos períodos e nesses longos períodos muitas vezes a gente não percebe nada do que está acontecendo. Esses estudos são feitos através de câmeras que vão analisando o sono, o sonho. As câmeras que têm detalhes suficientes, elas conseguem pegar o movimento dos olhos e aí a gente sabe que o gato ou o cachorro naquele momento está sonhando. Você já se questionou sobre o que os animais sonham quando você vê o seu gatinho ou o seu cachorro muitas vezes movimentando as patas, movimentando os bigodinhos e tudo mais? Não dá curiosidade de saber o que está rolando dentro daquela cabecinha? A gente não tem como exatamente saber o que ele está sonhando naquele momento, mas existem vários estudos mostrando que eles sonham de uma forma bem parecida com a gente. Por tudo que a gente consegue medir e por vários estudos, indicam que eles vão sonhar com atividades do dia a dia, pessoas e outros animais que eles conheceram, reviver determinadas emoções e junto com tudo isso, processar essas informações para serem guardadas ou descartadas no cérebro. Então está acontecendo muita coisa. O cérebro aí está super ativo nesse momento. E para você que ficou na dúvida, bom, mas como que eles sabem, né? Existem vários estudos muito fascinantes. Um deles, eles conseguem medir a atividade do cérebro em cada região. É quase que eles conseguem perceber determinadas circuitarias do cérebro ativando, desativando, tanto pela comunicação elétrica quanto pelo consumo de glicose. As células que estão usando mais glicose, elas estão mais ativas. E aí você grava
o que o animal está fazendo durante o dia. Por exemplo, fizeram isso com o cachorro fazendo os obstáculos de agility. Então, você tem circuitarias que vão ficar mais ativas quando ele está pulando um obstáculo, quando ele está pulando outro, quando ele recebe a recompensa, que é uma bolinha que jogaram para ele. E aí, à noite, durante o sono REM, eles conseguiram ver que o cachorro estava visualizando a pista de agility enquanto ele estava sonhando, né? Existem vários estudos assim, e um outro, por exemplo, né, quando a gente está sonhando, tem uma parte do cérebro com neurônios inibitórios que a gente evita que o cérebro evita que o animal saia correndo, saia caçando, que ele realmente haja de acordo com o que ele está sonhando, tá? Então, essa parte que inibe, de forma cirúrgica, eles conseguem remover isso. E aí eles colocam o animal para sonhar, claro, esperam o animal sonhar. E aí, em vez dele ficar deitado e só ter aqueles poucos movimentos, ele caça, ele briga, ele faz tudo como se tivesse na vida real. É assustador, tá? Então, é um experimento bem complicado de se fazer, né, em relação aos maus tratos animais, mas eles foram feitos e estão gravados. E eu assisti várias dessas cenas e são realmente assim assustadoras, mas servem para a gente verificar como os cães ou com o que eles estão sonhando em mais um nível. Já ouviu falar que a gente não pode acordar o pet quando ele está sonhando? Bom, não é tão assim. Por quê? O sonho é super importante para o pet, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que é para a gente, né? Agora, quando a gente precisa fazer alguma coisa, eu chamo o animal que ele está sonhando, ele vai acordar e o que vai acontecer? Em outro momento, ele vai compensar esse sono que ele perdeu. Então o organismo ele é esperto o suficiente para compensar depois o que ele perdeu. Então você poderia fragmentar alguns desses períodos de sono e eles seriam compensados depois, o que é muito diferente. E aí, imagino que ninguém vá fazer isso a não ser num experimento, num estudo. Mais uma vez, alguns estudos que beiram ou são cruéis vão mostrar que o animal pode se prejudicar gravemente se ele for impedido de sonhar. Vou dar um exemplo, ou de ter o sono profundo. Existem alguns estudos que eles fizeram com ratinhos que eles têm que ficar numa plataforma dentro de... como se fosse um balde de água, e ele tem uma plataforminha que ele tem que ficar lá em cima. Só que se ele dormir de fato, sono profundo, ou então sonhar, ele cai. E aí ele acorda e ele precisa subir nessa pedrinha novamente, né, para sobreviver, inclusive. E o que acaba acontecendo? Esses animais vão fazendo atividades que precisa de... precisa pensar, que precisa, né, ter a cognição em ordem, e eles começam a ficar mais irritados, eles brigam mais, eles começam a não conseguir fazer atividades, e aí a gente comprova de que o sono é importantíssimo para os mamíferos, né, que já fizeram isso com outros animais, com ratinho que mais fizeram. Mas isso é muito diferente de você eventualmente acordar o seu cachorro porque ele está sonhando, tá? Um cuidado, talvez, que tenha que ter, um cachorro mais assustado, mais agressivo, se você for lá e acordar ele de uma vez, ele pode tomar um susto, que não é legal, e você pode tomar até uma mordida, tá? Então, tendo esse cuidado, tudo bem, não se preocupa, pode chamar o seu cachorro ou o seu gato quando ele estiver dormindo, que não vai acontecer nada grave com ele. Nem sempre está tudo bem com o animal em relação ao sono e o sonho. E é legal a gente saber disso. Então, por exemplo, o animal ele está tendo o que você acha que é o sono REM, que é o sono que ele está se movimentando, às vezes que os olhos estão mexendo, mas ele pode não estar sonhando, ele pode estar tendo uma convulsão. E como que a gente sabe disso? Normalmente um sonho, quando você chamar o cachorro, sem muito esforço, ele vai acordar. E
com a convulsão, normalmente isso não acontece, tá? Pode até acontecer, mas normalmente é um bom diferencial. Se ele não está acordando, é legal você conversar com o médico veterinário, porque possivelmente ele estava tendo uma convulsão. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que, assim como nós, os cachorros podem ter apneia noturna. Então eles podem parar de respirar. E isso não é legal. Normalmente acontecem com as raças mais braquicefálicas, que têm um focinho achatado, como Bulldog, Shih Tzu, Pug. E aí ele às vezes precisa fazer cirurgia ou algum tratamento para que ele possa descansar melhor e que para que essas apneias noturnas não ocorram. Da mesma forma que uma pessoa que ronca e para de respirar e dá aqueles suspiros assim, que quem está dormindo do lado muitas vezes repara que a pessoa às vezes até acorda meio assustada. Os cachorros e os gatos também podem dormir demais. Tudo que é demais não é bom, pode sinalizar que tem alguma coisa de errado com eles. Então é importante, se você tem experiência com pet e você perceber que o seu gato, o seu cachorro está dormindo demais, é legal conversar com o médico veterinário, porque existem algumas condições que podem levar um pet a dormir demais. Existem vários outros problemas que vão afetar o sono, mas vários deles são muito mais fáceis de perceber, como por exemplo a narcolepsia. O cachorro está lá numa boa e você vai oferecer, gato também, você vai oferecer a comida, o que vai acontecer? Ele cai dormindo, né? Uma coisa que um cachorro normal, com cérebro saudável, não vai acontecer. Sono é muito importante para os nossos pets, mas como que a gente pode colaborar para que seja um sono de qualidade? São várias coisas que a gente pode fazer e que a gente deve fazer, né? Uma delas é garantir que o animal está bem hidratado, ele está bem nutrido. Bem nutrido não significa ter comido demais, mas ter conseguido a quantidade necessária de nutrientes para o organismo dele funcionar muito bem. É importante que nesse momento, né, do sono ele consiga ter o conforto térmico, porque o frio ou o calor excessivo pode atrapalhar o sono, assim como é com a gente. É claro que se ele tiver coberto, às vezes eles dão aquela enroladinha e tal, e aí eles podem estar conseguindo dormir bem, até mesmo num ambiente mais frio. Mas a gente deve cuidar um pouco desse conforto térmico para eles. Além do mais, se o ambiente não for extremamente barulhento, se o animal não estiver muito estressado, com medo, então ele está num lugar em que ele possa relaxar. Às vezes é dentro da caixinha de transporte, você vai viajar e ele está num ambiente completamente diferente do que ele está acostumado, e aí ele tem uma toquinha que ele já conheça, pode ser que ajude muito ele a dormir bem. E quando que a gente deve se preocupar com isso? Quando o animal ele é muito medroso, muito ansioso, e ele estiver num ambiente em que não permita com que ele durma bem. Às vezes ele é tão ansioso, tão agitado, tão nervoso, que ele fica com muito calor. E aí vai ser difícil dele pegar no sono num lugar que não tiver calmo, mais friozinho, e às vezes até com menos atividade. Muitas vezes a gente vai criar mesmo um ambiente protegido para o pet poder relaxar. E aí, gostou de saber tudo isso sobre o sono do seu pet? Então aproveita para me seguir por aqui e compartilhar com quem vai adorar aprender mais sobre o bem-estar dos animais. Até mais!